Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos estudar alocação dinâmica de memória na linguagem de programação C. Vamos ver a parte 1 deste tópico hoje. Mais especificamente vamos trabalhar as funções malloc e calloc. Efetivamente existem duas maneiras de um programa em C armazenar dados na memória principal do computador. A primeira, utilizando variáveis locais e globais, o que exige que o programador saiba de antemão a quantidade de armazenamento necessária para todas as situações a que o programa será exposto. Na segunda, denominada alocação dinâmica de memória, a área para o armazenamento dos dados é alocada na memória livre, também chamada heap. O heap ele fica situado entre o programa, ou seja, o código-fonte do programa que está na memória principal, com sua área de armazenamento permanente, variáveis globais, e a pilha. Pilha esta que é utilizada para armazenarmos registros de ativação, variáveis locais, parâmetros formais das funções, conforme o esquema que nós vamos ver na figura a seguir. Temos aqui um esquema da memória do sistema. Estou destacando um trecho referente a um determinado programa. Aqui temos os endereços mais baixos da memória e aqui os endereços mais altos. Neste trecho aqui, vamos ter o código executável do programa, que fica armazenado em memória. Temos aqui a área reservada para as variáveis globais. Dou destaque agora para a pilha, lembrando que este segmento de memória será utilizado para armazenamento dos registros de ativação, das variáveis locais, das funções, parâmetros formais e etc. Aqui eu tenho o heap, área reservada para alocação dinâmica de memória. Notem as setas aqui que indicam o sentido de crescimento da ocupação dessa área. Isso faz com que a utilização dessa memória seja otimizada. Efetivamente, eu só não vou ter mais espaço para o heap quando eu consumir tudo para o mesmo ou para a pilha. E algo análogo ocorre para a pilha, pois notem as direções de ocupação desses segmentos de memória. A linguagem C, padrão ANSI, define apenas 4 funções para o sistema de alocação dinâmica, funções essas que estão disponíveis na biblioteca stdlib. Consequentemente, para me valer de alocação dinâmica de memória, no meu código-fonte estará presente a diretiva de pré-processador include stdlib.h. Vamos agora para a primeira função que será trabalhada na nossa videoaula de hoje, a função malloc. A função malloc serve para alocar memória dinamicamente e tem a seguinte forma geral. Então, o tipo de retorno é um void asterisco, ou seja, um ponteiro do tipo void, e eu tenho um único parâmetro formal, que é um inteiro sem sinal. A função malloc funciona de que forma? Este inteiro sem sinal vai representar a quantidade de bytes que eu quero reservar na memória. E aí essa área, existindo espaço, né, no meu heap, vai ser reservada. E o endereço inicial, ou seja, o endereço do primeiro byte dessa memória reservada, é retornado. Por que é um ponteiro void? Pois essa área de memória, a priori, não se sabe se vai ser utilizada para armazenar um caractere, para armazenar um valor em ponto flutuante, para armazenar valores inteiros e assim sucessivamente. Então, efetivamente, trata-se apenas de um endereço de memória. Por isso, um ponteiro void. Vamos agora analisar o código-fonte de um programa que vai se utilizar da alocação dinâmica de memória, mais especificamente da função malloc. O programa em questão também vai se valer da função de saída formatada, então, consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Como eu mencionei, o programa vai se valer de alocação dinâmica de memória. Consequentemente, no código-fonte deste estará presente a diretiva de pré-processador include stdlib.h. Tenho agora a minha função principal, main. Abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no meu programa. No caso, tenho 3 variáveis locais a main. A primeira, um ponteiro para inteiro com identificador p. A segunda, uma variável inteira com identificador a. E a terceira, uma variável inteira com identificador i. Tenho agora um trecho de programa que não é pertinente para a nossa análise. Em um dado momento, vou me utilizar da função malloc. Então, notem o que eu estou passando como valor para o parâmetro formal da função. Então, eu vou consultar o valor de A. Então, vamos imaginar que neste trecho, A recebeu um valor que vai representar a quantidade de elementos em um vetor de inteiros. Tá certo? Então, eu vou pegar o valor da variável A e vou multiplicar pelo tamanho em bytes que ocupa um inteiro, segundo este meu compilador. Tá certo? Então, A vezes o retorno da função sizeOfInt.
Efetivamente, eu estou reservando uma área para armazenar A inteiros. E aí a função malloc vai tentar, vai verificar se essa área de memória está disponível no meu heap. Se tiver, vai reservar a mesma e retornar um ponteiro para o primeiro byte da área de memória reservada. E aí, no caso, esse ponteiro era um ponteiro void. Aí eu uso agora um casting para converter o ponteiro para um int asterisco, ou seja, um ponteiro inteiro. E aí atribuo o endereço inicial dessa área alocada para a variável p. Aqui eu chamo a atenção que existe a possibilidade da função malloc não conseguir reservar esta área solicitada, por não haver espaço disponível, por exemplo. E aí, no caso, a função vai retornar um ponteiro vazio, um ponteiro null, que vai equivaler ao falso. Então, como que eu me certifico se efetivamente a função malloc conseguiu ou não reservar a área que eu precisava? Eu vou verificar, então, neste caso, o conteúdo da variável p. Então, lembrando, se malloc não conseguir reservar a área de memória, vai retornar um ponteiro null. Então, null equivale a falso. Então, eu nego o conteúdo de p. Se porventura malloc retornou null, eu vou entrar no meu if. E aí, neste caso, abro o bloco, vou executar um printf que vai apresentar na saída padrão a mensagem erro, memória insuficiente. E depois executar um exit, retornando 1. Então, estou finalizando, neste ponto, a execução do meu programa. O retorno 1 ali indica o fato de que foi uma finalização anômala, já que eu finalizei a execução por conta de não ter memória suficiente para a execução correta do meu programa. Fecho agora o bloco do meu if. Se eu não entrei neste if, significa o quê? Que a função malloc conseguiu reservar a área de memória que eu havia solicitado. Então agora eu posso manipular essa área. Tem um for aqui, cujo objetivo é percorrer todos os elementos deste meu vetor de inteiros, para o qual eu reservei a área de memória durante a execução, utilizando a alocação dinâmica de memória. Então, o que eu vou fazer agora? Então, notem, eu pego o ponteiro p, vou referenciar o mesmo, na verdade estou indexando ele com i, então indo para o iésio elemento do meu vetor, apontado por p, e a este elemento eu vou atribuir o valor de i vezes i ao quadrado, tá certo? Depois eu posso ter um trecho de código qualquer, estou fechando o bloco da minha função main. Vamos agora para um exercício. Construa um programa que leia da entrada padrão o número de linhas e de colunas de uma matriz de floats. Aloque espaço dinamicamente para esta e a inicialize, com valores fornecidos pelo usuário através da entrada padrão. Ao final, o programa deve retornar a matriz na saída padrão com um layout apropriado. Então, tempo para vocês. Vamos para uma proposta de solução. O programa em questão vai ser utilizado as funções de entrada e saída formatado. Então, consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. O programa vai se valer de alocação dinâmica de memória. Então, consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdlib.h. Tenho agora a minha função principal. Abro o bloco da mesma. No início do bloco, vou declarar as variáveis locais a main que serão utilizadas no meu programa. No caso, estou declarando 4 variáveis do tipo primitivo int, sendo estas com identificadores i, j, cont e cont2. Estou agora declarando um ponteiro float, e o identificador deste ponteiro vai ser matriz. Agora eu tenho um printf que após uma mudança de linha vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: entre com o número de linhas da matriz. Vou ler um valor inteiro fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazenar o mesmo na variável i, por meio da execução do meu scanf. Agora tenho mais um printf que após uma mudança de linha vai apresentar na saída padrão a mensagem: entre com o número de colunas da matriz. Vou ler um valor inteiro fornecido pelo usuário e armazenar o mesmo na variável j, por meio da execução do meu scanf. Quero chamar a atenção que eu não vou validar o valor fornecido nem para i nem para j, mas poderia me certificar de que o valor fornecido corresponde ao valor válido para o número de linhas e o número de colunas da matriz. Não estou fazendo essa validação da entrada para não fugir ao escopo do nosso exercício aqui, que é manipular a alocação dinâmica de memória. Tenho agora, então, a utilização da função malloc. Então, notem, malloc recebe como parâmetro formal o valor que representa a quantidade de bytes que deve ser reservada em memória. Então, no caso, eu quero reservar a área de memória para uma matriz de floats, ou um vetor bidimensional, como vocês prefiram visualizar. Então, no caso, eu vou multiplicar
I por J, ou seja, a quantidade de linhas pela quantidade de colunas, vou ter o total de elementos, e aí vou multiplicar o valor referente ao total de elementos pela área ocupada por cada elemento. Então aqui eu utilizo a função size of float, tá certo? Então, neste caso, o parâmetro, o valor que eu estou passando para o parâmetro formal da função malloc representa a quantidade de bytes que eu quero reservar para armazenar minha matriz de valores em ponto flutuante. A função malloc vai tentar reservar essa área de memória no meu heap. Por que tentar? Porque pode ser que não exista essa área disponível, tá certo? O fato é que, se porventura a área de memória estiver disponível, a função malloc retorna um endereço para o primeiro byte desta área reservada. Se a área de memória não estiver disponível, a reserva não puder ser feita, o malloc vai retornar um ponteiro null, né? Um ponteiro vazio. Então, no caso aqui, eu tenho um cache, né? Lembrando que malloc retorna um void asterisco, então aqui eu estou convertendo para um float asterisco. E aí armazeno este valor em matriz. Agora eu vou me certificar de que a área de memória que eu queria reservar foi efetivamente reservada pela função malloc. Então eu vou negar o conteúdo da variável matriz. Se porventura a reserva da área de memória falhou, não foi possível ser feita, eu vou ter null em matriz, vou negar o mesmo, vou entrar no if. Abro o bloco, primeira instrução é o printf, que vai apresentar na saída padrão após uma mudança de linha, mensagem erro, depois mudar novamente de linha. Executo um exit1 para finalizar a execução do meu programa. Fecho agora o bloco do meu if. Se eu não entrei neste if, significa que o malloc conseguiu reservar a área de memória necessária para o armazenamento da minha matriz de valores em ponto flutuante. Então, no caso, eu vou dar continuidade ao meu programa. Tenho agora um for que visa percorrer todos os elementos da minha matriz, ou seja, do meu vetor bidimensional. Para isso eu vou utilizar a variável count, que vai variar de 0 até i vezes j menos 1. Abro o bloco do meu for. Aqui dentro eu tenho um printf, que após uma mudança de linha vai apresentar na saída padrão a mensagem. Entre com o elemento da matriz, e aí eu apresento um primeiro inteiro aqui, inteiro este que vai representar a linha do elemento que eu estou solicitando o valor. Então, no caso, só para nos recordarmos, né, vimos isso em videoaulas anteriores. Então, se eu pegar esse índice constante e fazer, né, a divisão inteira por j, o quociente da divisão inteira vai me dar a linha deste elemento, né, na minha matriz, no meu vetor bidimensional. E aí, no caso, lembrando que os índices em C começam em 0, eu somo 1 para transparecer esse detalhe ao usuário. Agora, né, eu fecharia os meus colchetes, abro novamente, tenho mais um inteiro que vai representar a coluna do elemento que eu estou solicitando o valor. No caso, eu vou obter essa informação por meio desta expressão aritmética. Então, se eu pegar o resto da divisão inteira do índice contínuo por J, que é o número de colunas, eu vou ter aqui, né, o índice da coluna referente à posição deste elemento na matriz. Estou somando 1 para transparecer ao usuário o fato dos índices começarem em 0 na linguagem de programação C. Agora, então, vou fazer a leitura de um valor em ponto flutuante e vou armazenar o mesmo na minha matriz, por meio da execução do meu scanf. Então, notem aqui, matriz tem o endereço inicial desta área reservada para a matriz. Aí eu vou me deslocar count dessa posição inicial. Então, lembrando que count vai ser, né, multiplicado pela quantidade de bytes ocupada por cada elemento, e aí este valor vai ser acrescido à matriz para que eu me desloque para o elemento em si. Poderia ter colocado aqui e comercial e entre colchetes count. É uma forma alternativa. Neste caso, eu vou obter diretamente o endereço. Se eu colocasse e comercial e entre colchetes count, eu teria que referenciar o meu endereço, ir para a posição do elemento e depois extrair o endereço de memória do elemento. Fecho agora o bloco do meu for. Então, após a execução desse for, eu vou ter inicializado adequadamente a minha matriz de valores em ponto flutuante. Agora eu vou apresentar a mesma na saída padrão. Então, tem um for que vai percorrer todos os elementos do meu vetor bidimensional da minha matriz. E agora eu vou verificar com este if se o elemento em questão se encontra na primeira coluna. Então, lembre-se, né? Se eu pegar o índice contínuo e dividir por j, pegando o resto da divisão inteira, né, de count por j, eu vou ter o índice da coluna do elemento. Se estiver na primeira, este valor é 0. Então eu nego e entro. Então eu vou entrar no if se o elemento, né, estiver na primeira coluna. E aí, no caso, vou executar esse printf. Vou apresentar um pipe, um espaço, reservar 7 colunas para apresentar o elemento. Vou me valer de 2 dígitos de precisão. E este valor em ponto flutuante que vai ser apresentado vai ser obtido através, né, da indexação do meu ponteiro matriz com o valor de count.
Porventura eu não entrei neste if, eu vou para o meu else e vou verificar agora, uma vez o elemento não estando na primeira coluna, se este se encontra na última coluna. Então notem, conte %j, ou seja, o resto da divisão inteira de conte por j vai me dar o índice da coluna. E aí eu comparo isso com j-1, que é o valor, né, dos índices dos elementos que estão na última coluna. Então, se a avaliação dessa expressão lógica for verdadeira, eu entro neste if, o elemento está na última coluna, vou executar esse printf. Então, no caso, eu reservo 7 colunas para apresentar o valor, vou apresentar o mesmo com 2 dígitos de precisão, e este vai, né, ser obtido através da indexação do meu ponteiro matriz com cont, e depois eu vou ter um espaço, um pipe e uma mudança de linha. Agora, se eu não entrei neste if, ou seja, o elemento não está na primeira coluna, vim para o else, não entrei neste if, ou seja, o elemento não está na última coluna, eu vou para o else e o elemento vai ser um elemento intermediário. Então vou executar este printf, que vai apresentar um espaço na saída padrão, vai reservar 7 colunas para o elemento, apresentando o mesmo com 2 dígitos de precisão, e este valor vai ser obtido através, né, da indexação do ponteiro matriz com, né, o índice cont. Depois de apresentar o valor, apresento um espaço. Agora eu fecho o bloco da minha função principal. Eu posso ter soluções alternativas para esse meu problema. Então, por exemplo, eu posso não me utilizar só de um único for para percorrer todos os elementos. Eu posso colocar fors aninhados. Então, eu posso ter um for que percorre todas as linhas e dentro um que percorre todas as colunas para cada uma das linhas. Então, vamos ver essa solução alternativa. Então, tenho aqui um for que visa percorrer todas as linhas da minha matriz. Interno a este, tem um for que percorre todas as colunas para cada uma das linhas. Agora, abro o bloco do meu for interno. Então, dentro do mesmo, eu tenho um printf, né, que vai solicitar ao usuário que entre com o elemento da matriz indexado, né, por cont mais 1 e cont 2 mais 1. Tá certo? Então, estou somando 1 aqui e aqui para transparecer ao usuário o fato dos índices começarem em 0. Bom, desta forma fica mais simples determinar diretamente qual linha e coluna a qual se refere o elemento que eu estou solicitando o valor. Porém, na hora, né, de acessar o endereço de memória para o armazenamento do valor lido, eu vou ter que ter uma equação para obter essa posição. Então vamos analisar o nosso scanf aqui. Ele está lendo um valor em ponto flutuante. Ele vai armazenar esse valor aonde? Então lembre-se, o ponteiro matriz tem o endereço inicial da área de memória reservada dinamicamente. Eu preciso me deslocar até o elemento. Então, para isso, né, eu vou consultar o valor de cont e multiplicar por j, que é o número de colunas. Então, eu vou pegar o índice da linha e multiplicar pelo número de colunas que eu tenho em cada linha, né, somando isso ao endereço inicial que eu tenho da área reservada, contido no ponteiro matriz. A este valor obtido através dessa soma, eu ainda vou acrescentar o conteúdo da variável cont2, ou seja, o meu índice da coluna. Tá certo? Agora eu fecho o bloco do meu for interno. Este trecho de código é exatamente análogo ao anterior, mas eu também poderia me valer aqui, né, de 2 fors aninhados para poder apresentar a minha matriz com o layout adequado. Vamos então para a próxima função que vai ser estudada na nossa videoaula de hoje. Calloc. A função calloc também serve para alocar memória dinamicamente, mas possui uma sintaxe um pouco diferente. Então vemos aqui, né? Tipo de retorno da função é um void asterisco, assim como eu tinha em malloc, porém eu tenho 2 parâmetros formais. Então eu tenho 2 inteiros sem sinal. Estou, né, dando nome aqui para o primeiro, que é num, e para o segundo, size. Por que isso? Para que vocês possam entender o funcionamento da função calloc. Então a função calloc aloca uma quantidade de memória igual a num vezes size. Isto é, aloca memória suficiente para um vetor de num elementos de tamanho size. Uma grande diferença de calloc para malloc é que calloc zera todos os bits da área de memória que foi alocada. Vamos agora analisar o exemplo de um programa que vai se valer da alocação dinâmica de memória. Sendo mais específico, o mesmo vai se utilizar da função calloc. O programa em questão vai se valer da função de saída formatada. Então, estará presente no código-fonte do mesmo a diretiva de pré-processador include stdio.h. Como eu mencionei, o programa vai se valer da alocação dinâmica de memória.
Então, consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdlib.h. Tenho agora a função principal main. Abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis locais da função main, que serão utilizadas no meu programa. No caso, estou declarando um ponteiro inteiro com identificador p, uma variável inteira com identificador a e uma outra variável inteira com identificador i. Tem um trecho de código que não é pertinente para a nossa análise. O fato é que em um dado momento eu vou me valer da função calloc. A mesma vai receber como valor para os parâmetros inicialmente o valor de A. Então vamos imaginar que neste trecho de código A recebeu um valor que representa a quantidade de elementos em um vetor de inteiros. E eu tenho aqui como valor para o segundo parâmetro o retorno da função sizeOfInt, ou seja, a quantidade de bytes ocupado por um inteiro segundo o meu compilador. O retorno da função calloc vai ser o endereço do byte inicial dessa área de memória alocada, que vai ser determinada pela multiplicação de A vezes o retorno da função sizeOfInt. Se porventura essa área de memória não estiver disponível no meu heap, não for possível alocá-la, o retorno de calloc vai ser num. O detalhe é que a área de memória reservada vai ter o valor de todos os seus bits zerados. Como foi mencionado, o retorno de calloc é um void asterisco. Então aqui eu vou utilizar um casting, um modelador, para converter esse void asterisco para um int asterisco. O valor vai ser armazenado em P. Agora eu vou me certificar de que a função calloc conseguiu reservar a área de memória que eu pretendia que fosse reservada. Então tenho este if que vai analisar o conteúdo de P. Se porventura a calloc não conseguiu reservar a área de memória, foi armazenado em P null. Null equivale a falso. Então eu nego o conteúdo de P. Se calloc retornou null, eu entro no if. Tem um bloco, primeira instrução é um printf, que vai apresentar na saída padrão a mensagem erro, memória insuficiente. Depois tem um exit1, finalizando a execução do meu programa. O 1 está representando o fato de que a execução finalizou de uma forma anômala, já que o problema foi não termos memória suficiente. Fecho agora o bloco do if. Se eu não entrei no if, significa o quê? Que eu consegui reservar ou alocar dinamicamente a área de memória que eu pretendia com a minha função calloc. Então vou me valer desta área de memória. Tem um for que vai percorrer todos os elementos do meu vetor, cujo endereço se encontra em P, o endereço inicial. Vou utilizar i para isso, então i vai variar de 0 a -1. Dentro do for eu vou atribuir valores para os elementos do meu vetor. Então uso o ponteiro P e aí vou indexar o mesmo com o conteúdo da variável i. E a este elemento do vetor eu vou atribuir o valor de i vezes i. Agora eu tenho um trecho de código qualquer. Fecho o bloco da minha função main. Vamos agora a um exercício. Com base no que vimos, construa um programa que aloque dinamicamente memória para um vetor de strings. O número de elementos do vetor e o comprimento máximo das strings pertencentes a este serão fornecidos pelo usuário através da entrada padrão. O vetor deve ser inicializado através da entrada padrão e posteriormente impresso na saída padrão. Tempo para vocês. Vamos agora para uma proposta de solução. O programa em questão vai ser utilizado as funções de entrada e saída formatada. Então, consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. O programa também vai se valer da alocação dinâmica de memória. Então, consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdlib.h. Tenho agora a minha função principal, main. Abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis locais a main que serão utilizadas no meu programa. No caso, estou declarando um ponteiro char com identificador vetor underline strings. Agora estou declarando 3 variáveis do tipo primitivo int, com identificadores respectivamente num underline elementos, comprimento underline max e i. Tenho agora um printf que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: entre com o número de elementos do vetor de strings, . Agora vou ler um valor inteiro fornecido pelo usuário e armazenar o mesmo na variável num underline elementos por meio da execução do meu scanf. Tenho agora um printf que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: entre com o comprimento máximo das strings do vetor, . Vou ler o valor inteiro fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazenar o mesmo na variável comprimento underline max, por meio da execução do meu scanf.
Quero aqui destacar que não estou fazendo a validação dos valores fornecidos para as variáveis num_elementos e comprimento_max, para não fugir do escopo do nosso exercício. O objetivo aqui é praticar a alocação dinâmica de memória, mas para que o programa funcione de forma correta é necessário validar estes valores fornecidos. Tenho agora a utilização da função calloc. Vamos analisar os valores que estão sendo passados para os parâmetros formais na chamada da função. O valor passado para o primeiro parâmetro formal é o conteúdo da variável num_elementos. O valor passado para o segundo parâmetro na chamada da função é o obtido através da avaliação dessa expressão aritmética. Então, primeiro eu consulto o valor da variável comprimento_max, somo a este uma unidade. Qual é a minha intenção? A minha intenção é, se porventura o vetor tiver a quantidade máxima de caracteres válidos, eu preciso acrescentar uma área de memória para mais um caractere. Caractere este que vai representar o barra invertida a zero. Então, após esta soma, o valor resultante vai ser multiplicado pelo retorno da chamada função sizeOfchar, ou seja, pela quantidade de bytes ocupada por um caractere, segundo o meu compilador. Agora eu vou me certificar de que a função calloc conseguiu reservar a área de memória que foi solicitada. Então, só para nos lembrarmos, a função calloc reserva essa área de memória solicitada se houver espaço livre no heap e fornece o endereço inicial para a área de memória reservada. Mas se porventura a área de memória solicitada não estiver disponível, a função calloc vai retornar um ponteiro null, que vai corresponder ao valor lógico falso. Então, por isso eu vou negar o conteúdo da variável vetor_strings. Se calloc não conseguiu reservar a área de memória solicitada, eu vou entrar no if. Abro o bloco do mesmo. Por meio da execução do printf, vou apresentar na saída padrão, após uma mudança de linha, a mensagem erro e mudar novamente de linha. Agora eu vou executar um exit, que vai fazer com que o meu programa finalize a sua execução. O return 1, ou seja, o valor 1 ali no meu exit, significa que eu estou indicando para o ponto em que foi chamado o meu programa que a finalização do mesmo foi anômala, já que esta ocorreu por conta da função calloc não conseguir reservar a área de memória dinâmica que foi solicitada. Fecho agora o bloco do meu if. Então, se porventura eu não entrar no if, significa que calloc conseguiu reservar dinamicamente a área de memória solicitada. Vamos agora manipular a área de memória alocada dinamicamente para o armazenamento do meu vetor de strings. Farei isso por meio deste for, que visa percorrer todos os elementos do vetor. Abro o bloco do mesmo. Primeira instrução contida neste é um printf, que visa solicitar ao usuário a iésima string do vetor. Farei isso por meio desta mensagem. Entre com a string, entre colchetes, um valor inteiro, que vai ser obtido através da avaliação dessa expressão aritmética, i mais 1. Somo 1 aí para transparecer ao usuário o fato dos índices em C começarem em 0. Tenho agora um scanf que vai ler uma string fornecida pelo usuário através da entrada padrão e armazenar na posição respectiva no vetor de strings. Como que eu determino essa posição? Então, lembrando que a variável vetor_strings vai conter o endereço do primeiro byte da área de memória reservada para o meu vetor de strings. Vou me deslocar desse endereço inicial esta quantidade de bytes, ou seja, i vezes o valor obtido através da soma de comprimento_max mais 1. Então, aqui eu tenho o comprimento do meu vetor utilizado para armazenar uma string, e aí eu vou multiplicar a isso o valor que eu tenho em i, para me deslocar do endereço inicial a quantidade de strings que já foram armazenadas no vetor. Então, só para deixar claro, na primeira iteração o valor de i é 0. Então, eu vou multiplicar 0 por comprimento_max mais 1. Então, vou ter o valor 0 sendo acrescido ao endereço inicial, ou seja, vou armazenar a minha primeira string na primeira posição do vetor de strings. Na próxima iteração, o valor de i é 1. Então, vou me deslocar deste endereço inicial a quantidade de bytes representada por comprimento_max mais 1. Tem um problema nesse scanf. Vocês conseguem identificar? Eu não restringi a quantidade máxima de caracteres que podem ser lidos, Então, neste caso, esse scanf pode extrapolar a área de memória reservada para o armazenamento de uma string, no meu vetor de strings. Então, isso deve ser corrigido. Fecho agora o bloco do meu for. Agora tem um printf que, após uma mudança de linha, vai apresentar na saída padrão a mensagem strings contidas no vetor, mudar novamente de linha. Agora eu tenho um for que vai percorrer todos os elementos do meu vetor de strings. Então, para cada iteração do for, eu vou apresentar na saída padrão, através desse meu printf, após uma mudança de linha, a mensagem
string, entre colchetes um valor inteiro, obtido através da avaliação da expressão aritmética i mais 1 para transparecer ao usuário o fato dos índices em C começarem em 0. Depois de fechar os colchetes, tenho 2 pontos, espaço, e vou apresentar um string. String esta obtida através do valor que eu estou passando para esse argumento do meu printf. Então, ó, endereço da primeira string, do meu vetor de string, deslocado da avaliação do resultado, né, obtido nessa expressão aritmética. Então, i vezes comprimento max mais 1, como já foi mencionado anteriormente. Tá certo? Agora eu fecho o bloco da minha função principal. Nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Nos vemos na próxima. Valeu!